Sim, agora. Respire fundo e sinta isso. Uma inquietação sutil, um chamado silencioso, como se algo estivesse se preparando para romper dentro de você. Não é ansiedade, não é curiosidade. É como se a realidade inteira estivesse te olhando nos olhos e dizendo: você está pronto? Porque se você está vendo este vídeo, é porque algo em você já começou a se dissolver. Não é coincidência, não é algoritmo, é reconhecimento. Você já percebeu? Aquela fome por respostas, aquele impulso incansável por práticas, técnicas e revelações, ele está começando a perder força. Os livros místicos não te tocam como antes. Os mestres já não são tão sábios. As meditações profundas agora parecem apenas mais uma atividade. E isso, por mais estranho que pareça, é um bom sinal. Um excelente sinal. Porque só quando o buscador começa a se cansar é que a verdade se aproxima, silenciosa, crua, despida de encantos espirituais. E aqui está a revelação que ninguém teve coragem de te dizer até agora. Você não vai entrar na mônada. Você já está nela. Sempre esteve. A questão é: por que insiste em se comportar como se estivesse do lado de fora? A mente adora buscar. O ego ama se sentir em movimento, em progresso. Mas o que acontece quando não há mais para onde ir? Quando toda a jornada se revela como apenas mais um ciclo dentro do próprio labirinto da ilusão? Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Imagine dedicar anos da sua vida à procura por algo que, no fundo, sempre esteve com você. Agora, respire e reflita. E se toda a sua busca espiritual tivesse sido apenas uma forma sutil de fugir da verdade mais simples e direta? A verdade de que não há nada a ser alcançado, nenhum estado a ser conquistado, nenhuma iluminação esperando no topo de uma montanha secreta. O buscador, movido por um desejo autêntico de transcendência, acaba, sem perceber, preso em um ciclo vicioso onde o ato de buscar se torna mais importante do que encontrar. Thoth sabia disso. Ele não falava em alcançar a unidade, mas em cessar o movimento que nos faz acreditar que estamos separados dela. A mônada não é um destino, é a própria base da existência. E o que te separa dela? Apenas a ideia de que há separação. A mente constrói essa distância com a mesma engenhosidade com que constrói o tempo, o eu, o progresso. Mas tudo isso são apenas reflexos, imagens num espelho que você nunca se perguntou de verdade. E esse é o ponto crítico. Quando o buscador começa a perceber que cada técnica, cada mestre, cada prática serviu apenas para adiar o inevitável, o encontro com o vazio. Não o vazio como ausência, mas como plenitude que já é. É aqui que muitos entram em crise, porque o ego espiritual não está preparado para a simplicidade radical. Ele quer complexidade, ele quer níveis, graus, iniciações, degraus que só os escolhidos sobem. Mas o verdadeiro despertar não é um degrau acima, é o colapso de todos os degraus. Seus olhos já estão abertos, você só precisa parar de tentar enxergar algo específico. E este é o paradoxo. Quanto mais você busca o despertar, mais você reforça a ideia de que está adormecido, como a da história da pessoa que procura freneticamente seus óculos, enquanto eles estão no rosto o tempo todo. O buscador cria a distância que depois tenta superar, e ao fazer isso, ele se mantém eternamente em movimento, eternamente insatisfeito, e por isso, a busca espiritual, em sua forma mais sofisticada, se torna um vício refinado, cheio de mantras, incensos e rituais, mas ainda um vício. A mente se apega à ideia de progresso, porque assim ela mantém o controle sobre o próprio caminho, sobre o próprio crescimento, sobre o tempo certo de se iluminar. Mas o despertar real não é controlável, não é conquistado. Ele acontece exatamente quando não há mais ninguém tentando acordar. Essa é a armadilha invisível que aprisiona até os mais sinceros buscadores. A ideia de que é preciso fazer algo para se tornar aquilo que já se é. A dualidade sutil entre eu agora e eu iluminado é o que sustenta toda a estrutura do sofrimento espiritual. A pergunta verdadeira não é como alcançar a mônada, mas sim, quem é que está perguntando isso? Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes? E se ao invés de nos transformar em algo melhor, a verdadeira revolução for simplesmente parar de resistir ao que já somos? Agora, vamos explorar isso mais a fundo. Agora eu preciso te perguntar, você sabia que existe uma técnica mental proibida, revelada em um capítulo oculto da Bíblia,
que líderes mundiais e celebridades usam para manifestar seus desejos e controlar a própria realidade, e que a Igreja tentou censurar esse conhecimento por mais de 1500 anos, porque ele ativa áreas do seu cérebro que você jamais imaginou usar. Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Pois é, tudo isso foi revelado recentemente, e várias pessoas estão tendo acesso a essa técnica secreta e ficando impressionadas com os resultados que estão alcançando. Como esse conteúdo é sensível e já foi censurado no passado, decidimos explicar tudo em um vídeo completo publicado em nosso próprio site. Se você deseja descobrir mais sobre esse poder mental oculto, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você já parou para observar quem é o eu que está buscando? Não o nome, não a história pessoal, não os papéis sociais, mas esse ponto silencioso dentro de você que insiste em se perceber como alguém separado do todo? Toth não falava em alma como uma entidade isolada, mas como uma centelha da própria consciência infinita, temporariamente identificada com uma máscara. A pergunta nunca foi, quem sou eu? Mas sim, o que é esse eu que está sempre se observando? E aqui começa o desmantelamento. A mente, condicionada por décadas, ou talvez vidas, de posicionamento, sempre assume um papel, o do observador, do meditador, do praticante. Há sempre uma camada de separação, uma voz interna que afirma, eu estou aqui, experimentando aquilo. Mas veja bem, quem é esse que se coloca fora da experiência e tenta capturá-la como se fosse algo distante? Isso é a estrutura da dualidade em ação, o sujeito e o objeto, o buscador e o caminho, o eu e o divino. Toth chamava isso de posicionamento, e ele sabia que esse era o véu mais difícil de romper, porque até mesmo na mais profunda meditação, no mais elevado estado de consciência, ainda há uma tênue sensação de que alguém está vivenciando aquilo. Essa separação sutil é como uma película invisível, não bloqueia a luz completamente, mas a distorce. É como tentar ver os próprios olhos sem um espelho. Impossível. Tudo o que se vê é reflexo. Agora imagine este paradoxo. Quanto mais você tenta ver a si mesmo como consciência pura, mas cria a ilusão de um alguém separado tentando vê-la. Isso é o espelho do eu, uma sala infinita de reflexos, onde o buscador se perde olhando para si mesmo, sem perceber que nunca houve dois. Nunca houve um que buscava e outro que era buscado. Havia apenas a consciência, se refletindo em si mesma através de incontáveis formas. E é nesse jogo de espelhos que nasce o ego espiritual, uma entidade sofisticada que, ao invés de dizer sou melhor que os outros, diz sou mais desperto que os outros, que mede evolução não por conquistas materiais, mas por experiências místicas, que não se orgulha de sua beleza, mas de sua capacidade de citar mestres e textos sagrados. E isso, embora pareça sabedoria, é só uma forma mais refinada de separação. A verdadeira liberdade começa quando até mesmo a ideia de eu desperto se dissolve. Quando não há mais um observador tentando manter a consciência, mas apenas a própria consciência, sem centro, sem esforço, sem forma. E isso não acontece com explosões místicas ou visões celestiais. Acontece num suspiro, num gesto, no silêncio entre dois pensamentos. E você sente isso, não sente? Essa estranha familiaridade com o que está sendo dito, como se já soubesse, mas tinha esquecido, como se fosse algo óbvio demais para ter notado antes. Isso não é coincidência. É a mônada olhando para si mesma através de você. Você está pronto para encarar o que sobra quando todas as identidades se vão? E se tudo o que você é estiver exatamente aí, nesse silêncio entre quem pergunta e quem responde? Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Você conhece bem essa sensação, aquela impressão de estar quase lá, o vislumbre, o arrepio, o instante em que tudo parece fazer sentido e depois escorrega como areia entre os dedos. Esse quase é o maior veneno do caminho espiritual. Ele não te destrói, ele te mantém em constante antecipação, te dá migalhas de clareza para que continue seguindo mesmo sem saber exatamente o que está perseguindo. E Toth foi enfático. O quase desperto é mais perigoso que o completamente inconsciente. Mas por quê?
porque aquele que nunca começou a busca ainda está inocente em sua ignorância. Já o quase desperto carrega consigo uma bagagem enorme de experiências, práticas e conceitos. Ele já se identificou como o que sabe, o que vê além do véu. Mas essa identidade, construída sobre percepções reais, se torna uma gaiola dourada, a armadilha perfeita, porque é feita de verdades parciais. O quase desperto fala sobre unidade, mas ainda se posiciona como alguém que conhece a unidade. Ele ensina sobre a dissolução do ego, mas sutilmente se orgulha da própria humildade. E mais sutil ainda, ele deseja ser reconhecido por ter chegado mais perto. Esse desejo de validação é o selo de sua prisão invisível. É a última camada do ego, a que se disfarça de iluminação. E é por isso que muitos se estagnam nesse ponto. Eles continuam falando sobre despertar, continuam praticando, ensinando, orientando, mas o que estão mantendo, na verdade, é a própria imagem de alguém que já entendeu. O buscador se converte em mestre, e o mestre, muitas vezes, é apenas o buscador disfarçado. Mas há um momento que quebra esse ciclo. É quando você percebe que até mesmo suas experiências místicas mais sublimes foram apenas experiências, transitórias, passagens, aparições dentro de algo que nunca apareceu, porque o que é eterno não se move, não se modifica, não começa, nem termina. A mônada não é uma sensação, é o espaço silencioso onde todas as sensações acontecem, e isso gera um desconforto profundo, um vazio que a mente imediatamente tenta preencher com mais conteúdo espiritual, um novo livro, um novo retiro, um novo método de não método. Mas tudo isso, todo esse retorno ao movimento, é só o ego espiritual tentando escapar daquilo que mais teme, a total ausência de controle. Porque entrar na mônada, ou melhor, deixar de sair dela, significa deixar morrer tudo aquilo que você construiu como identidade espiritual, todos os seus progressos, as técnicas que dominou, as visões que teve, os insights que te tornaram especial. Tudo isso precisa se dissolver, inclusive a ideia de que você está se dissolvendo. E aqui entra a ironia suprema. Muitos se dizem prontos para o despertar, mas não estão dispostos a abrir mão de serem os quase despertos. Esse lugar de quase é confortável. Ele traz prestígio, pertencimento, segurança. Afinal, você não está mais no escuro, mas também não precisa desaparecer totalmente. Você pode continuar existindo, só que mais consciente. Mas Thoth alertou. Essa armadilha é a mais difícil de romper porque ela se sustenta na crença de que já se chegou longe demais para recuar. O ego espiritual acredita que já investiu tanto que não pode perder tudo agora, como alguém que passou a vida subindo uma montanha e, ao chegar no topo, descobre que o que procurava sempre esteve aos seus pés. Você está disposto a perder até mesmo isso? Está pronto para abrir mão do orgulho sutil de ter chegado mais perto? Porque essa talvez seja a última ilusão, a de que ainda há algo a ser abandonado. E se tudo isso for apenas mais uma forma da consciência brincar de se esconder? O que você está prestes a encarar agora pode parecer o mais desafiador de todos os paradoxos espirituais. O fato de que aquilo que tanto buscou, com intensidade, esforço, entrega, sempre foi simples. Tão simples que sua mente condicionada ao extraordinário jamais conseguiria reconhecê-lo. É por isso que o verdadeiro despertar não é acompanhado por sinos cósmicos, visões épicas ou promessas de glória. Ele chega silencioso, chega como o que sempre foi. Thoth chamou isso de o véu da obviedade. Não porque a verdade esteja escondida, mas porque ela é tão onipresente que se torna invisível. Assim como o peixe não percebe a água, ou os seus pulmões não sentem o oxigênio que respiram, a mônada não se revela com intensidade. Ela revela que não havia nada a ser revelado. E aqui, muitos se frustram. O ego espiritual, como vimos, é alimentado pela busca, pela complexidade, pelo drama do progresso. Ele quer recompensas por sua disciplina, quer validação por suas renúncias, quer que o fim da jornada traga um troféu transcendental. Mas o que ele encontra é apenas o agora. A total ausência de necessidade de se mover. E isso o deixa desconcertado. Como aceitar que não há nada além disso? Que a vida comum, com seus silêncios, ruídos e repetições, é o palco sagrado onde a consciência se reconhece? Como aceitar que nenhuma técnica irá levar você até onde você já está?
Que não existe escada para o céu porque não há separação entre o chão e o divino? Mas é exatamente esse o ponto. Quando a mente para de buscar algo especial, ela começa a perceber o extraordinário no que sempre foi considerado comum. O toque do vento, o cheiro do café, o som distante de alguém rindo. Nada disso precisa ser mudado, interpretado ou transcendente. Basta ser. E não, isso não é resignação, não é acomodação, é a dissolução do filtro. Quando o buscador desaparece, o que resta não é um vazio sem graça, é uma plenitude sem dono. Não há mais alguém tentando viver conscientemente. Há apenas a vida, fluindo, se percebendo, se desdobrando. Mas é exatamente aqui que o último medo se apresenta. E se tudo isso que vivi até agora não foi necessário? E se todos os anos de estudo, as horas de meditação, os desafios emocionais superados foram apenas um jogo interno que nunca precisou ser jogado? Essa pergunta assombra o quase desperto e liberta o que se entrega, porque o despertar não invalida a jornada, ele apenas a contextualiza. Tudo foi necessário não para chegar a algum lugar, mas para dissolver o impulso de sair de onde você sempre esteve. Cada técnica foi um espelho, cada mestre, uma máscara da própria consciência, cada livro, um lembrete sussurrando: você já é. Será que você consegue ficar com essa simplicidade, sem tentar entendê-la, sem tentar usá-la como uma nova ferramenta espiritual? Apenas ver, sentir, ser. Essa é a mônada, não algo que se conquista, mas aquilo que resta quando o conquistador desaparece. Você está preparado para deixar de buscar? Ou ainda há em você alguém que quer transformar isso em mais uma etapa da jornada? E se a única coisa que ainda te separa da verdade for a ideia de que existe algo separado, e agora que tudo foi dito, você ainda está procurando? Ou será que, em algum ponto deste vídeo, o impulso silencioso da busca simplesmente cessou? Talvez você não tenha percebido exatamente quando aconteceu. Talvez tenha sentido um alívio sutil, um relaxar interno, como se algo dentro de você dissesse: é isso, sempre foi. Não um entendimento intelectual, mas uma pausa, uma suspensão da necessidade de compreender, controlar ou atingir qualquer coisa. O mais curioso é que, depois de toda essa jornada, através de técnicas, retiros, mestres e ensinamentos, a resposta não chegou como algo novo. Ela se revelou como o que nunca esteve ausente, um reconhecimento, não de uma verdade escondida, mas da própria ausência do buscador. Então, agora é com você. Você pode continuar nutrindo o personagem do quase desperto, aquele que coleciona insights, que se sente mais consciente, que ainda procura o próximo degrau. Ou pode soltar tudo, inclusive essa ideia. Você consegue descansar na radical simplicidade do que já é? Ou será que ainda há dentro de você aquela voz sutil dizendo: não pode ser só isso. A única coisa que está em jogo agora é a sua disposição de não ser mais ninguém tentando se tornar alguém. Pense com calma, mas pense num lugar que não exige resposta, porque talvez, só talvez, a mônada esteja escutando através de você agora. Antes de nos despedirmos, eu quero te agradecer, de verdade, por ter ficado comigo até aqui. Eu sei o quanto é fácil se distrair, se perder no barulho do mundo, mas você escolheu permanecer. E isso, em tempos como os nossos, já é um sinal de coragem silenciosa, porque assistir até o fim, algo que desmonta tantas verdades, especialmente aquelas que nos dão identidade, não é tarefa leve. Eu lembro da primeira vez que me peguei encarando o que Toth chama de a simplicidade esquecida. Eu estava sozinho num dia comum lavando a louça. Sim, louça. Nada místico, nada transcendental. E de repente, algo clicou. Não havia mais eu meditando, eu buscando. Havia só a espuma, a água, o som do mundo girando. Foi tão ridiculamente simples que eu ri. Rir foi a única reação possível. E talvez esse seja o sinal. Quando a risada vem, não por alívio, mas por reconhecimento. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo sobre a técnica revelada em um capítulo oculto da Bíblia, um conhecimento poderoso que foi mantido em segredo por mais de 1500 anos e que agora está acessível novamente. Se esse vídeo tocou algo em você, se ele bagunçou o que parecia certo, ou melhor ainda, te fez rir desse eu que tenta tanto chegar lá, então faz o seguinte: deixa seu like, comenta o que sentiu e se inscreve no canal. E olha, não precisa fazer isso como um ritual de gratidão cósmica, tá? Faz igual quem já entendeu que até clicar num botão pode ser um ato de presença. E vamos ser sinceros, se depois de tudo isso você ainda não se inscreveu, bom,
Talvez você ainda esteja procurando o botão certo de se inscrever na Mônada. Spoiler, é esse aqui mesmo. Agora preste atenção numa coisa. Tem 2 vídeos aparecendo aí na sua tela. E eu te desafio, sim, desafio mesmo, a escolher um deles. Mas escolhi sem pensar. Deixa que algo mais profundo clique por você. Porque o que está nesses vídeos não é o que parece. E se você acha que já entendeu tudo, é exatamente por isso que você precisa ver. Vai lá, te encontro do outro lado.